que antes de você pecar, Deus avisa 1, 2, 3, várias vezes. Tem aqueles que te incentivam a pecar. Tem aqueles que te influenciam ao pecado. Tem aqueles que são os enviados pelo inimigo da nossa alma, para que nós pequemos. Só que depois que nós caímos, esses que nos influenciaram, eles se afastam de nós, porque eles não são amigos de verdade, são temporários, são pessoas que, na verdade, nos incentivam ao mal. E aqui fala que eles se procederam para com Jerusalém traiçoeiramente, tornaram-se inimigos. Se nós obedecermos a Deus, Deus pode fazer com que os nossos inimigos se tornem amigos. Agora, se nós desobedecermos a Deus, Deus pode fazer com que os nossos amigos se tornem inimigos. É bíblico isso. Aqui, os inimigos, os amigos se tornaram inimigos. Se a gente obedecer, Deus pode fazer até mesmo o inimigo se tornar amigo. Então, a questão é o quê? A obediência. A obediência a Deus. Nós observamos isso aqui no versículo 2. E no 3, Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Não é? Sob grande servidão, quer dizer, foi uma levada com assim arrogância, com maldade, teor de maldade grande. Habita entre as nações, não acha descanso. O descanso está em obedecer a Deus. Desobediência traz o quê? Inquietação, perturbação. Foi o que aconteceu. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Eles perderam para todos. Porque, como foi falado aqui domingo passado, se houvesse obediência, eles ganhariam de todos. Porém, se desobedecessem, perderiam para todos os inimigos, né? E aí a cidade ficou de luto. Não tinha mais a reunião solene, as festas, as solenidades, onde eles ofertavam ali também, juntos, né, o Senhor. Já não tinha mais. A alegria da cidade foi tirada. Olha só como, né, o inimigo trabalha. E todas as portas de Jerusalém ficaram desertas. Os seus sacerdotes estavam gemendo, e as suas virgens tristes, e ela mesma se acha em amargura, em grande tristeza. E os inimigos triunfaram ali, como está no verso de número 5, ó. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Então quem que fez isso? Deus, né? Parte B do verso 5: por causa da multidão das suas prevaricações, das suas transgressões, dos seus pecados, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Quer dizer, eles foram levados de forma humilhante, porque eles desobedeceram a Deus. E tudo isso Deus disse que faria se eles desobedecessem a Deus. Não é? Olha só, e agora o versículo 11, acompanhe comigo. Nós não lemos, né? Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Veio o que quiser. O inimigo cercou a cidade e eles não estavam mais tendo de correr. Eles não podiam sair para produzir. Olha só que situação que veio, né? Então, agora já era o gemido, o
sofrimento. Versículo 12, olha só: não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, como o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Ou seja, Deus às vezes fica enfurecido. E a ira de Deus é uma coisa terrível, né? A Bíblia fala que é uma coisa terrível cair na mão de Deus vivo, né? Que é o nosso Deus, o Deus vivo. E a ira de Deus ela é descrita na Bíblia de uma forma, meus irmãos, assim, que nós podemos entender que é uma coisa inescapável. Se Deus irá contra alguém, derramar sua ira não tem jeito, né? E nós podemos observar aqui no versículo, olha só, 18 agora, para andarmos. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e veja a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então, Deus é justo, não é? O que o povo de Deus fez? Rebelou-se contra a sua palavra. Então, meus irmãos, é o momento da dor, a pessoa lembra. A pessoa lembra no momento da dor o que foi falado e não foi ouvido. Aí vem o quê? O cumprimento da palavra, né? Olha só aqui agora também que nós podemos observar, capítulo de número 2, verso 14, acompanha comigo se você puder. Vamos ver aqui, o versículo 14, né? Vamos dar uma lida aqui. Os teus profetas te anunciaram, verso 14, capítulo 2. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas. Uma outra coisa que levou eles à perdição foi o quê? Falsa profecia. Em vez dos profetas terem repreendido, o que eles fizeram? Profetizaram falsamente. Às vezes, a gente tem que falar alguma coisa com a pessoa para alertar, a gente vai e não fala, aquilo vai só caminhando para algo pior, não melhor. O que aconteceu com Judá com Jerusalém. Verso 15: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça, sinal de zombaria, sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que dominava a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Aí as pessoas, né, elas falaram o quê? Essa aí que era a formosura de toda a terra, ou a alegria de toda a terra, né? A perfeição e a formosura, a alegria de toda a terra. Esta cidade aí, que agora ficou em ruínas, zombaria, provérbios, né? Verso 16: todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamos e vimos. Olha que os inimigos, eles vão gostar ao dia que nós esperávamos aí. Tem muita gente que torce pela derrota do cristão. É onde ele tem que vigiar. Não é? Verso 17: fez o Senhor o que intentou. Então Deus fez o que ele intentou, o que ele pensou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Quem fez isso foi Deus. E ele já tinha anunciado isso desde os dias da
versículo 20, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor, do sacerdote e profeta? Irmão, abre aí, irmão Gelson, vamos todos, se puderem. Deuteronômio 28, 53, eu acho que é isso, vamos dar uma olhada. Vamos lá, Deuteronômio 53. Olha o que Deus disse que faria se eles desobedecessem. Uma das coisas que Deus faria: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto, como os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restaram. Então, quer dizer, Deus disse que faria isso ou não? Agora vamos ler aqui, verso 63 do Deuteronômio, capítulo 28. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuir. Então, da mesma forma que Deus ele teria alegria em abençoar e multiplicar o povo, se eles desobedecessem, teria Deus o prazer em fazer o mal. Está vendo como é que é interessante a gente analisar o caráter de Deus, a natureza, o modo de Deus agir? Porque o que estava acontecendo lá com o povo era apenas cumprimento de profecia. Deus falou que faria isso antes de dar a terra prometida para eles. Alguns estudos que eu fiz, eu vi, Deus é o único ser da Bíblia que é considerado de terror e pavor. Terror e pavor. Olha só, exatamente, tem tudo a ver. Porque normalmente as pessoas, elas até uma imagem de Deus, da pessoa de Deus, uma pessoa bondosa, amorosa. Deus é isso tudo. Mas Deus também é terror. Essa é a questão. E as pessoas devem entender isso. Não, pastor, algumas pessoas, por exemplo. Isso era só no Antigo Testamento, você está ficando doido? Mas existe algo que a gente sempre fala: Deus, em sua natureza, não? Deus daria tudo para eles como Deus, mas também tiraria tudo como tirou. Então, foi uma situação, voltando lá para as Lamentações, e se você continuar lendo lá Deuteronômio 28, é uma coisa ali brava, viu? Uma coisa muito forte. Aquele texto é muito forte, tá? É importante a gente ler também. Então, olha só o que sobrou para as mulheres de Jerusalém: comer os seus próprios filhos. Deus fez isso. Ele disse: hoje a gente às vezes vê alguma coisa na televisão, às vezes a gente vê alguma coisa na televisão e fala: nossa, que terror, meu Deus, como que Deus permitiu isso acontecer? Será que é isso que está acontecendo? Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje que é cumprimento de profecia. É triste falar isso. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, parece que tal tem gosto. Não.
Não é questão de falar com gosto, mas gosto é falar com gosto. Então, irmãos, assim, é um cenário caótico mesmo esse aqui, uma terrível história, Lamentações de Jeremias, né? Outra coisa que nós podemos observar também capítulo 4, se você puder, versículos 12 e 13. Capítulo 4, versos 12 e 13. Olha só uma coisa interessante, as pessoas não acreditam muito no que Deus vai fazer não. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Ninguém imaginava isso. A cidade afamada, né? Do Deus Todo-Poderoso, de tantos milagres de história. Então os povos tinham até uma certa reverência, né? Um certo temor. Com certeza. O povo Deus de Jerusalém. Verso 13, foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Aqui é uma denúncia forte. Tudo aconteceu também por causa da direção da cidade. Profetas, sacerdotes, os que deveriam falar a verdade, os que deveriam ter repreendido ali. E aqui não está falando dos verdadeiros, não, está falando dos falsos. Porque a profecia dos falsos predominou, e não a dos verdadeiros, no caso de Jeremias. Irmãos, nunca pense que a verdade vai ganhar muita coisa, vai ser exaltada na terra. Não que ela vai ser só rebaixada, mas também não. Mas a verdade, ela é mais difícil de ser aceita, porque ela confronta, ela mostra quem é a gente. Entendeu? Então ali, os reis de Jerusalém, Judá, as autoridades, eles preferiram o quê? Não, Deus não vai permitir isso acontecer com a gente. O nosso Deus é o Deus de toda a terra, é o único e verdadeiro Deus. Eles falavam assim entre si, porém, eles estavam enganados, porque o pecado engana. Não adianta a pessoa ela dizer que Deus não vai deixar acontecer algo com ela, se ela está em um tipo de pecado ou em alguns pecados persistentemente. Não adianta, isso é uma controvérsia. Adianta eu pensar para mim o bem de Deus, eu mesmo estou fazendo mal. O que aconteceu foi isso. E os profetas, né? Aquele negócio, quem não quer receber uma profecia de que Deus vai proteger, Deus vai livrar, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia? Quem são os deuses da Babilônia? Para o nosso Deus, o Senhor só com um sopro vai deitá-los por terra, coisas do tipo, estou aqui conjecturando, né? Aí quando os profetas falavam, né? Deus vai quebrar o jugo da Babilônia, imagina, né? Esse é o profeta enviado de Deus. E Jeremias lá apanhando, né? Como ele apanhou, sendo rejeitado, debochado. Olha a situação. Então, irmãos, nós temos que aprender uma coisa: nós não podemos dar glória a Deus por causa de uma mentira. A mentira tem que ser repreendida. Nós temos que dar glória a Deus quando alguém pronuncia a verdade. Porque a mentira quer te levar para a lona, quer te levar para o barro, para o lamaçal, mas a verdade quer te levar para Deus. Então, se alguém, algum dia, te corrigir, te chamar a atenção, se for de Deus, dá glória a Deus, agradeça a Deus, porque é para a sua vitória, é para você ser abençoado por Deus, é para que Deus seja exaltado e o inimigo lançado por terra. Não vamos dar glória a Deus por causa de mentira, não. Não vamos dar glória a Deus por causa de mentira, porque isso vai promover o quê? Lá no final, o
O que aconteceu com esses falsos profetas? Morreram todos a espada. E aí? Imagino na hora que as espadas dos soldados babilônios ali, né? Os babilônicos estavam entrando nos sacerdotes, nos profetas, os que foram levados presos, cativos, algemados, acorrentados para a Babilônia, na frente, a Babilônia triunfando sobre o povo de Deus. Mas por que Deus fez isso? E quem fez isso foi a Babilônia? Não, foi